vida vitoriosa. Salmo 125, versículo 1. Amém? Quero saudar você que está através do Facebook, através do YouTube, com a graça, a paz, a misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Nós somos o núcleo avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Vamos fazer uma visita. Nós estamos aqui toda terça-feira às 19 horas, quinta-feira às 19 horas e domingo 9 horas da manhã. Salmo 125, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, por essa palavra que será ministrada, e que temos a certeza que ela já penetrou os nossos corações, e ela já surtiu o efeito que já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Orienta-nos, Pai, fala conosco. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. O Salmo 125:1 fala do Monte Sião, e o Monte Sião é um símbolo de segurança. Quando estamos vivendo um momento de rejeição, de uma porta fechada, ou mesmo sem saída, né? Uma situação que você acha que é sem saída, o que nós podemos e devemos fazer é confiar. Confiar plenamente no Senhor e descansar nos seus cuidados. Porque tem momentos que parece que tudo se fecha. A porta se fecha, vem uma separação, aí você se sente rejeitado, alguém diz para você: não, esse lugar não é para você, você se sente rejeitado. Então, nesse momento, o que você tem que fazer é confiar plenamente no Senhor, saber que Ele é fiel, né? Descansar no seu cuidado, descansar no seu cuidado, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. No Salmo 18, versículo 30, Salmo 18, versículo 30, às vezes nós nos desesperamos, né, nos chateamos, ficamos meio desorientados, mas o caminho do Senhor é perfeito. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, o melhor lugar para você se refugiar no momento que você está se sentindo rejeitado é junto ao Senhor, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente em tempo de angústia, né? O seu direcionamento nos levam ao bem, mesmo quando não entendemos. Ele já preparou nossa vitória. Às vezes você não está entendendo nada, está passando por uma situação, mas o Senhor já preparou a tua vitória, e há tempo para todas as coisas. Lá em Jeremias 29:11, você não precisa ir lá, nós conhecemos bem esse versículo, diz que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Então você está passando por alguma situação complicada, mas Ele tem pensamentos a teu respeito. Pensamentos de quê? De paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. A rejeição, ela se apresenta de várias formas. Planos que não se concretizam. Você faz um plano, mas não se concretiza. Você se sente rejeitado. Isso não é para mim, eu não vou conseguir, Deus me esqueceu, e tantas outras coisas que as pessoas vão falando. Segundo, portas que se fecham.
está lá no emprego, passa lá o famoso barco azul, se fechou. Alguém diz para você, isso eu já passei. Vai lá porque o emprego é teu. Essa foi ótima. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo entrando, eu fiquei por último. E aí o rapaz olhou para mim e falou assim, olha, eu deixei o senhor por último porque esse emprego aqui não serve para o senhor. Porque o senhor tem que ficar pedalando uma bicicleta durante 8 horas. E nesse período o senhor para, a cada hora o senhor para 15 minutos para descansar. Eu vi que o senhor já tem uma certa idade, já estava com 64, eu acho. E não, tudo bem. Na hora você se faz forte, né? Não, tudo bem, entendo. Sério, caramba. Estava certo, já fui, levei até marmita já, porque disse, não, pode ir que o emprego é teu. Então, mas eu não, na hora eu balancei, mas amém. Deus vai abrir uma porta, como na frente abriu mesmo, é o que eu estou até hoje. Então, pessoas que se afastam, é outra coisa também, né? Que a gente vive. Quando você está bem, né? Top, você abre a tua geladeira, tem picanha, faz um churrasco, o carvão está ali, a carne está ali, a linguiça está ali. Vou passar o final de semana na sua casa. Pode vir, não se transa não. Coisa boa, aquela cheia. Passa por uma situação difícil. Você tem amigos. Quando a situação aperta, você sabe quem são os verdadeiros amigos. Passa por um momento complicado na sua vida e você vai ver quem são seus verdadeiros amigos. Então, isso aí, pessoas que se afastam e sonhos que parecem destruídos, isso vai lá em cima também com planos que não se concretizam, né? E é nesse momento que nós devemos confiar no Senhor, porque a verdade é que se Ele fecha uma porta, vai abrir uma maior. Nós já vimos que seus planos são muito superiores aos nossos, lá em Jeremias 29:11. Aprenda a dar a volta por cima. Aprenda a dar a volta por cima. Se o Senhor abrir uma porta, ninguém vai poder fechar. Você pode ter certeza disso. Mas se Ele fechou, não fique frustrado, não fique frustrada, pois com certeza Ele está abrindo uma muito melhor. Muitos personagens bíblicos enfrentaram rejeição. Portanto, você não vai ser o primeiro. Mas no tempo certo, o Senhor os exaltou e os levou à presença dos grandes. Não será diferente comigo, não será diferente com você. Deus nunca falha. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Vamos ver alguns desses personagens, mas vamos começar lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Uma forma bem legal de ensinar. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Sabe como é que funciona o ensinamento da águia? A águia, nós sabemos, ela faz o seu ninho no mais alto do penhasco, né? Bem distante. A águia tem umas características interessantes. A águia, quando ela está velha, as penas estão velhas e pesadas, ela vai para o mais alto do monte. Lá ela se isola e com o seu bico ela vai arrancando aquelas penas, e o próprio bico, que já está velho e endurecido, ela vai batendo na rocha até que ele cai e nasce a outra, e ela se renova por mais alguns anos.
Mas o mais interessante é como ela faz com os filhotes. Os filhotinhos estão lá em cima, no ninho, tranquilo, todo mundo lá relaxado. Só, mamãe vai trazer uma mamadeira que horas, aí a águia sai, vai lá, pega o alimento e leva para cada um. Então eles não estão nem se preocupando. Só que chega um dia que ela fala, acabou a moleza para vocês. Vamos começar a aprender. Aí o que ela faz? Ela pega os seus filhotinhos, tem que ser um por um, né? Porque é o que ela vai fazer. Ela voa, chega lá em cima e ela solta ele. E ele começa a cair, ele não sabe voar, ele começa a se bater todo. Aí ela desce, coloca ele sobre a asa, leva de volta para o ninho. Aí vai pegar outro, faz a mesma coisa, leva lá, solta, aí ele vem caindo, ela desce. Só que chega um dia que quando ela solta, aí ele começa a voar. Vai ter a vida dele. Mas em nenhum instante ela abandonou. Ela sempre esteve ao lado dele. Assim é o nosso Deus, Ele não nos abandona. Às vezes passamos por situações e é aprendizado para a nossa vida. Mas o Senhor não nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Foi assim, por exemplo, com José. Já conhecemos essa história, mas vamos cabe na nossa mensagem. Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 4. Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 4. O próprio apóstolo Paulo, certa feita, ele se sentiu rejeitado quando foram se afastando, né? Foi traído, se sentiu rejeitado. Gênesis 39, de 1 a 4, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Ele o pôs como dono na sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. Então nós sabemos a história. José foi jogado no poço pelos seus irmãos, aquela história toda, né? Na casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele. Então ele poderia se sentir rejeitado, fui abandonado pelos meus irmãos. Eu não sabia da história. Quem sabe ele dissesse assim: meu pai deve ter mandado meus irmãos me jogar no lixo, né? Então mas não, ele continuou ali, junto com o Senhor. No versículo 22 e 23 diz assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. Foi preso, porque a mulher de Potifar disse que ele tentou agarrá-lo, mas chegou na prisão. Aí o carcereiro confiou os presos a José. Quando Deus tem um plano na sua vida, tudo coopera para o teu bem. Até a prisão cooperou para o bem de José. E nenhum cuidado tinha o carcereiro. Olha, ele ficava tirando onda, descansando de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Lá em Gênesis 50, versículo 20, Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: amém? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Os irmãos foram lá, não sabiam quem era, ele se apresenta, os irmãos agora ficam com medo, né? Porque o 19 ele fala: não temais, acaso estou no lugar de Deus? Então ele vai lá rever seu pai, rever seus irmãos, e aí ele entende tudo o que aconteceu. Ele entende tudo o que aconteceu. E aí ele fala: olha,
na verdade, vocês intentaram mal contra mim. As pessoas muitas vezes pensam que estão fazendo mal contra a gente, mas não. Deus, porém, tornou em bem, para fazer como fez agora, que se conserve muita gente em vida. Então, por tudo que José passou, ele não abandonou o Senhor, e o Senhor o honrou. E essa honra foi o que ele agora era, o governador do Egito. Ele cuidava tudo. E o Egito cresceu muito mais no tempo lá da seca, porque ele apresentou a Deus, Deus deu a estratégia que ele deveria fazer, ele fez. E na hora que a situação ficou ruim, eles ainda venderam, socorreram, tudo por quê? Pela instrumentalidade de Deus na vida de José. Então, o que nós devemos entender é o seguinte: quando você pensa que está sendo rejeitado, na verdade você não está sendo rejeitado, o Senhor é contigo. Apresenta o Senhor, por que tudo isso? Ora ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Aonde o Senhor quer me usar com toda essa situação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que o Senhor morreu por você lá na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância? Que Ele assinou a sua salvação lá no Calvário? Você tem certeza disso? Eu acho que não, porque ninguém disse amém. Amém. Você tem certeza disso? Amém. Então, se você tem certeza que o Senhor fez tudo isso por você, por que se desesperar? Não estou dizendo que você não vai chorar, sempre falo isso, chorar você vai, entristecer você muitas vezes se entristece, mas você não pode deixar a sua confiança no Senhor ser abalada. É justamente, nós já ouvimos isso, eu não sirvo para nada, já ouvimos isso. Desde criança que eu escuto que não presto, já ouvimos isso. Bom, começa o seguinte: se você não prestasse, você não teria vida, porque você é obra do Senhor, criação de Deus. Então você já tem que começar a entender isso. Você é uma obra maravilhosa feita pelo Senhor. Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 12. Moisés foi outro. Moisés foi criado lá no meio dos príncipes lá do Egito, né? Depois, quando ele descobriu quem ele era, acabou tendo lá um problema com um dos soldados egípcios e aí foi exilado. E depois ele veio embora. Poxa, depois de fazer tanta coisa, matei tantos soldados, era o melhor guerreiro, fiz e aconteci, agora só porque eu matei um soldado egípcio, e porque eu descobri que eu sou hebreu e me abandonaram. Ele foi para o exílio, ficou no exílio, e Deus tinha um propósito disso tudo. O versículo 12 fala: Deus respondeu no 13, né? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, do Egito os filhos de Israel? Ele tem um encontro com Deus, e Deus fala para ele: você vai lá para Faraó e você vai tirar o meu povo lá do Egito. Aí ele falou: quem sou eu? E aí o Senhor fala no versículo 12: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Você vai e você vai falar em meu nome. Você é o meu representante para você tirar Moisés de exilado, e não foi pouco tempo, de exilado, agora ele volta direto a Faraó para poder libertar o povo, e ele liberta o povo dos egípcios. Davi, Atos capítulo 13, versículo 12. Atos capítulo 13, versículo 12.
Perdão, versículo 22. 13 e 22. Diz assim. Amém? E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, homem segundo o meu coração. E olha que Davi passou por casos de momentos que poderiam levar. Mas ele não deixou de ser um homem, pagou um preço pelos seus erros. Mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. E não deixou de fazer a vontade de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel vai lá, ungiu o rei. Aí chega o primeiro, todo bonitão, é esse. Não é. Outro fortão, não é. O outro tinha acabado de chegar da academia, também não é. O outro estava sendo vendido pelo time de futebol lá da Arábia, mas também não é. Senhor, então quem é? Você não tem outro filho, não? Ah, tem um baixinho ali que fica cuidando das ovelhas, manda ele vir aqui. Franzinho, pastor de ovelha, lá, provavelmente chegou lá todo fedorento ainda, porque ele está suado no campo, cheiro de ovelha, sujo, limpando, fazendo alguma coisa. E quando ele entra, o Senhor diz: é esse. É esse. Então não olha para a aparência. Era aquele ali. Menino, jovenzinho, foi ungido rei de Israel. Mas só depois de adulto, passou por tanta coisa. Matou gigante, matou leão, matou urso. Ele poderia chegar e falar: mas tudo gracinha. Mandaram lá o profeta ir lá em casa, fazer toda aquela gracinha toda, dizer que eu ia ser rei, e eu estou aí. Não, nada. Que isso? Vou nada. E aí, ele se torna rei de Israel. Porque o Senhor, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E nós ficamos olhando que não está acontecendo. Talvez você tenha uma promessa na sua vida que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque se Deus fez a promessa, vai cumprir. Talvez você tenha recebido um chamado muito jovem, esse chamado ainda não aconteceu. Você está com uma certa idade, não foi nada, vai acontecer. Pode ter certeza que vai. Não se sinta rejeitado. Coloque-se no braço do Senhor. Ele quer cuidar de tudo. O Senhor Jesus, ele também foi rejeitado. Foi rejeitado pelos seus. Foi perseguido, foi maltratado. E a Bíblia descreve o Senhor como homem de dores. Condenado à morte de cruz, né? Que para o judeu naquela época era uma vergonha. Mas o plano de Deus era maior. E ele não se abalou. Mas foi rejeitado. Foi ou não foi? O povo não rejeitou ele? Mas ele não procurou psicólogo. Até porque ele era o psicólogo dos psicólogos.
Ele não foi para o psiquiatra. Oh, não aguento mais essa vida, estão me escoteando, estão me batendo. Olha a coroa que botaram na minha cabeça. Ah, querem fazer comigo, vão me crucificar. O que eu faço? Vou correr, vou sumir. Não. Ele sabia que ele tinha vindo aqui para cumprir um plano, e o plano seria cumprido. Aí vai para a cruz, é crucificado, é lançado sobre ele uma lança, dá um vinagre para ele beber, e ele ainda diz para o pai perdoar, porque o povo não sabia o que fazia. Mas ele morre, mas ao terceiro dia cumpre-se o que era para ser feito na vida dele. Ele ressuscita, e aí ele é exaltado, ressuscitado embora. Quando o inferno pensou que tinha vencido, ele volta e diz: agora acabou, foi para vocês. Recebendo o nome que está acima de todo o nome. O nome do Senhor está acima de todo nome. Se tem alguma enfermidade, o nome do Senhor está acima dessa enfermidade. Receba a sua cura nessa manhã. As portas estão fechadas, não seja rejeitado, não se sinta rejeitado. O nome do Senhor está acima de todo nome. Ele está abrindo uma porta para você nessa manhã. Então o nome do Senhor está acima de todo nome. Saiba que Ele tem algo muito melhor para você. Ele venceu a morte e Ele reina para sempre. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, verso 42. Mateus 21, versículo 42 diz assim: Jesus fala assim, perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? Nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Agora, vamos entender essa pedra angular. Vamos lá no Salmo 118, versículo 22 e versículo 23. Salmo 118, versículo 22, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus foi rejeitado, era a pedra angular, a pedra que direciona a todos. E ele rejeitado foi. Mas quem rejeitou foi os construtores, não foi o Senhor Deus. É a mesma coisa, você muitas das vezes se sente rejeitado porque foi lá fazer uma entrevista e por algum motivo não serve para você, mas o Senhor abre uma porta muito maior lá na frente, e aí você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida, e você vai entender, porque a palavra diz assim: o que eu faço agora você não entende, mas amanhã entenderás. Então, amados, não podemos esquecer que o Senhor veio para a nossa salvação. Então você é uma pedra preciosa. A palavra do Senhor diz que você é raça eleita, sacerdócio real, você é nação santa, você é uma pedra preciosa do Senhor. Você foi chamado por Deus com santa vocação. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. Foi pago um alto preço por mim e por você. Nós nunca vamos conseguir saber verdadeiramente quanto foi que nós custamos, porque foi preço de sangue, foi preço de uma vida não tem preço. Entendeu? Então aí você se sente: eu fui abandonado. Como? Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a grande estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, deu a vida dele por você e por mim. E como agora nos sentimos rejeitados, abandonados, largados?
Ele está cuidando de cada um de nós. Ele cuida de todos os momentos da nossa vida. Aí em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8, diz assim: Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quantos creem no Senhor, digam amém. Amém. Então você não vai ser envergonhado de modo algum. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, existem aqueles que tropeçam na palavra, são desobedientes, porque já foram colocados para ser desobedientes, mas para você que crê, é a principal pedra angular, é aquele que orienta a sua vida, é aquele que dá rumo à sua vida, é a bússola da sua vida, é o Senhor Jesus. Por isso que nós devemos a todo instante, se vamos fazer alguma coisa, apresentar diante do Senhor. Às vezes apresentamos, mas queremos logo ajudar, dar uma ajudinha a Deus. Ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa da sua ajuda. Quem precisa da ajuda do Senhor somos nós. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é aquele que nos orienta, que nos leva dia após dia a pastos verdejantes. O que nós devemos fazer? Vamos voltar lá, Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. Devemos confiar no Senhor. Verdadeiramente confiar no Senhor. Olha, como podemos fazer? O bebezinho, né? Pequenininho não, mas bebezinho assim de 1 ano e meio, 2 anos, a gente já fica mais atrevido, mais abusado. É errado o que fazem. Eu cansei de fazer com os meus, depois eu descobri que era errado. Né? Graças a Deus não sofreram nenhum impacto. É você pegar o bebê e jogar pro alto. Né? Você joga o bebê pro alto, isso não é bom, porque quando ele desce, dá um movimento no cérebro, isso pode causar algum problema. Então não faça isso. Mas quando você joga, o bebezinho vai e quando ele volta tranquilo, porque ele sabe que o papai vai segurar. Ou então você bota ele num lugar mais alto e diz, vem com o papai. E ele faz o quê? Ele se joga. Ele confia em você. É assim que nós devemos fazer. Se jogue nos braços do Senhor, confie. Ele é fiel. As lágrimas que muitas das vezes derramamos por muitas situações que acontecem na nossa vida, todas essas estão sendo recolhidas. Eu tenho falado que muito maior, e olha que eu já estou caminhando para 68 anos, eu tenho falado que muito maior serão os meus dias de alegria do que os que já foram os de tristeza que passei. Porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. Eu sei que Deus tem um plano perfeito para a minha vida. Eu sei disso, eu creio na palavra do Senhor. Eu creio. Salmo 125, versículo 1 diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então esteja firme para sempre. Não se sinta rejeitado. O Senhor tem caminhos superiores para você. Ele vem ao seu encontro com a solução. E pensamos assim, não tem solução, mas o Senhor está indo ao seu encontro. Todo problema que está causando esse sentimento de rejeição, o Senhor tem uma solução. E para encerrarmos, vamos compartilhar uma passagem muito interessante. Eu recebi essa passagem ontem, já no finalzinho, estava preparando a mensagem, quase encerrando, e recebi essa passagem, e ela encaixou direitinho com essa mensagem, para você ver que o Senhor está vindo ao teu encontro, para cuidar de você.
Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim, está intitulado aí: A ressurreição do filho da viúva de Naim. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus andava sempre com bastantes pessoas. Aí, deixa eu só dar uma paradinha aqui, só para fazer uma observação que eu falei ainda há pouco. Olha só, discípulos e numerosa multidão. Essa mesma multidão que um dia disse o que lá quando, diante do homem, na hora que falou: o que eu faço? Crucifico Jesus ou Barrabás? E essa multidão que andou com ele, viu milagres, comeu churrasco, muitas vezes ele pagou no McDonald's, pagou lanche para todo mundo, comeram lá muito peixinho, chicken, é peixe, não, chicken é frango, né? Fish. Muito fish com pão, muito peixinho com pão. Agora grita: crucifica, rejeita Jesus. Vamos aí a uma semana dessa festa chamada Carnaval, onde me passaram hoje que ontem foi falado que vai ser a maior festa de invocação ao demônio. Jesus está onde no coração desse povo? Rejeitado mais uma vez. Mas ele está à porta. Ele está à porta. Já já vão ver o que é bom para tosse. Só falando assim, perdoe. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que tivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então uma multidão ainda viu os milagres acontecendo. Mas eu quero falar dessa mulher. Essa mulher agora, ela que está se sentindo rejeitada. Sabe por causa de quê? Ela era viúva e agora tinha perdido seu filho. E uma sociedade, uma cultura onde o homem era o provedor. A mulher ficava em casa, cuidando dos afazeres domésticos. Não tinha que prover o seu sustento. E ela perdeu o seu marido, e a sua única fonte de renda, se assim podemos dizer, o único com quem poderia vir o seu sustento, que era o filho, também agora morreu. E ela está o quê? Se sentindo o quê? Desamparada, rejeitada. E agora, o que eu faço da minha vida? Vou andar por aí pedindo esmola e não recebendo, porque não é a cultura. Vou morrer, estou largada nesse mundo. Ela está pensando assim. Mas o que nós podemos entender é que ela está saindo para enterrar seu filho. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando nesse momento, nessa cidade. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil e você está se sentindo rejeitado e você já não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que nessa manhã Jesus está chegando. Ela se viu rejeitada, não teria mais como subsistir. Ela está indo enterrar seu filho e a partir daquele momento sabe viver como?
mas o Senhor está vindo em sentido contrário. E ao encontrá-la, muda a sua história, e nesse momento ele está fazendo o mesmo por você. O Senhor está vindo em sentido contrário a essa situação que você está vivendo. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, de enfermidade, de desemprego, de abandono, de separação, sei lá, Deus o quê. Você não sabe nem mais como vai fazer, nem como vai caminhar, não sabe nem para onde vai, está completamente desorientado, desorientada, mas o Senhor nesse momento está vindo ao seu encontro. Basta você agora aquietar o teu coração e falar com o Senhor. Basta você agora dizer: Senhor, eis-me aqui. Guia-me, orienta-me, mostra-me o que fazer. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Apresente a Deus as suas petições. Eu não sei o que você está passando, você que está de forma online. Eu não sei o que você está pensando. Talvez você tenha pensado assim: vou tomar um café, vou sair de casa e vou me jogar da ponte, vou tomar veneno, vou acabar com a vida. Eu não sei mais o que eu faço. Talvez você, pai, esposo, esteja pensando: o que eu vou dar de almoço para meu filho e para minha esposa nessa manhã? O Senhor está indo ao teu encontro. Eu ouso dizer, em nome de Jesus, você vai ter o melhor almoço da sua vida. Não desista, não se menospreze, não se sinta rejeitado. O Senhor te criou como joia rara, preciosidade. Talvez, mãe, você esteja olhando seu filhinho chorando, e por algum problema na vida, seu esposo saiu ou você perdeu, e você não sabe o que fazer. O Senhor está indo ao teu encontro. Talvez você esteja chorando porque recebeu uma notícia do médico que não tem cura. Mas não esqueça que Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Exerça a sua fé nesse momento. Profetiza a sua cura, profetiza a sua vitória, profetiza o fim dessa situação, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. O Senhor está te chamando a você viver dias de vitória. Exerce a sua unção. Seja ousado, seja ousado. Diga: Senhor, eu creio na Tua palavra. Se você não teve a oportunidade ainda de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você resolveu parar para assistir a nossa mensagem, faça isso. Porque se você parou é porque Ele marcou um encontro contigo. Ele marcou um encontro contigo. Eu profetizo nessa manhã o fim de depressão, o fim de problemas circulatórios, problemas cardíacos. Eu profetizo o fim da dengue. Eu declaro a cura do Bernardo nessa manhã, em nome de Jesus. A cura da Dona Márcia. Eu declaro a cura de todos aqueles que estão por algum motivo passando por uma enfermidade. Eu declaro o fim dessa enfermidade, desse vírus chamado dengue, que está aí assolando novamente. Senhor, guarda teus filhos. Eu profetizo cura nessa manhã, em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, euforia. Eu declaro o fim de tudo isso, porque o Senhor é que nos dá força. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que tem nos chamado a pastos verdejantes e água de descanso. Você talvez tenha desistido: eu não vou mais estudar porque nada dá certo. Já deu certo, sim. Volte aos seus sonhos, volte para a sua faculdade, volte para o seu segundo grau, seu primeiro grau. Você
É uma joia rara do Senhor. Deus tem coisas grandes e firmes para você. Unção de ousadia, unção de conquista. Conquiste os seus sonhos. Unção de multiplicação. Conquiste os seus sonhos. Exerce a cura. Declara a sua cura nessa manhã em nome de Jesus. Exerce a unção. Declara uma semana abençoada da sua Unção de vida. ousadia. Declara uma semana repleta Unção das de bênçãos do Senhor. conquista. Portas Unção de abertas. multiplicação. Alta, médico dando alta para muitas pessoas essa semana. Não esqueça, o Senhor é contigo. Ele te chamou com santa vocação. Ele te chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Obrigado, Pai querido, por essa palavra. Obrigado por essa manhã. Eu declaro que essa manhã, um domingo vitorioso, uma semana de grandes realizações. Obrigado, Pai querido, por tudo. Tira as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.